É notório que nós estamos aqui de passagem. É claro, todos sabemos disso. Mas eu tenho a impressão que mesmo sabendo, ou que todos saibam, nem todos conseguem perceber como é que viveremos na nova terra. Hoje eu quero falar sobre a nova terra. Afinal, não teria sentido nenhum para nós estarmos seguindo a Jesus ou dizendo que estamos seguindo, se estamos frequentando uma igreja de Cristo, é porque nós aderimos a esse não movimento, mas esse princípio na nossa vida, esse propósito na nossa vida. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que às vezes nós deixamos passar batido, e são coisas normalmente pequenas, são aquelas que nos tiram do caminho, são as coisas pequenas. As grandes, você presta mais atenção. Eu tive um diretor no mercado onde eu trabalhei, mercado de bancos, e ele dizia que nós temos que vigiar os tostões, porque os milhões, eles mesmos se vigiam. Gente, eu não sei onde eu coloquei 10 milhões de reais, em qual conta, mas ele disse, procure vigiar os tostões, os valores menores, e nós temos que vigiar exatamente as pequenas coisas, aquelas que a gente acha que isso não tem problema, e é exatamente isso que nos tira do caminho, é isso que nos faz às vezes tropeçar. O título dessa mensagem é Na Nova Terra, e eu vou me basear inicialmente em Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 5, por enquanto. Nós sabemos que Josué foi encarregado por Deus para continuar a caminhada do povo que Moisés havia recebido de Deus para tirá-los do Egito. Ele tira do Egito, caminha, mas ele não chega na terra prometida, porque Deus assim determinou, e colocou Josué para ter essa missão tremenda. E há grandes mensagens, desde o tempo em que Josué assume o comando desse povo, até o momento que eles chegam lá. Hoje nós vamos nos basear na caminhada e principalmente na travessia. Embora eu já tenha pregado aqui uma vez, já há um tempo, sobre a vida na nova terra, as coisas que aconteceram, as coisas que Deus prometera, nós vamos deixar também para uma outra oportunidade, nós vamos apenas nos preparar, até porque, dentro do contexto e da analogia que nós estamos fazendo, nós ainda não chegamos lá. Então eu quero conversar com os irmãos. Outra coisa, a nossa igreja tem uma preocupação, não estou dizendo que as outras não tenham, estou dizendo a nossa igreja, porque é a igreja que eu conheço, é a igreja que nós pastoreamos. A nossa igreja tem uma preocupação muito grande, não só de trazer palavras, mas trazer ensino através da palavra. Se não for assim, também não tem sentido nenhum. Nós podemos ouvir preletores, pessoas que dominam bem a palavra, pessoas que cativam a atenção, mas o que temos aprendido? E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós esperamos uma mensagem onde a terra treme, as pessoas começam a gritar em cima da palavra e depois saem e as pessoas perguntam: o que foi pregado? Eu não sei, mas foi tremendo. Eu não sei muito bem não, mas o fogo desceu. Deus estava presente. Deus está presente.
onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. Mas eu tenho aprendido que mais do que uma mensagem que possa balançar suas estruturas emocionais, ela precisa balançar o seu coração. E às vezes ela é dada mais calma, para que você possa ter tempo de meditar. Eu vi um pastor uma vez dizer que o difícil não é aceitar a Jesus. O difícil é permanecer na caminhada com Jesus. Exatamente por causa das tribulações, dos desafios. E nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos de apostasia, tempos de perseguições, tempos de egoísmos. Nunca o ser humano foi tão egoísta quanto tem sido e será mais. Tempo onde nós nos dedicamos cada vez menos a entender o que Deus quer para nós. Nós pedimos que as pessoas entendam para nós. Vide o inteligência artificial. O que é necessário são tecnologias, mas isso está começando a fazer com que nós fiquemos paralisados. Pensem por mim. Consequentemente, isso não é novo. Essa inteligência artificial que é colocada hoje, ela já existia nos meios congregacionais. Quando as pessoas vinham e falavam: profeta, fala para mim, o que é que Deus quer para o meu casamento? O que é que Deus tem para mim hoje? Eu quero ouvir. Eu trabalhei num banco, eu tive uma gerente, e eu era responsável para enviar as normas e procedimentos, normas administrativas, e era mandar uma norma, ela não lia. Quando acontecia alguma coisa que estava dentro daquela norma, uma novidade, ela pegava o telefone e ligava para mim. E eu já sabia que ela ia me perguntar, porque ela falava assim: Isaías, quando ela falava assim, ela vai me pedir alguma coisa. Eu posso pagar um cheque no valor tal, não sei o que. Eu falei: está na norma. Ah, fala para mim, é mais rápido. E depois eu fui descobrir que os colegas falavam, ela não lia nada, porque ela achava sempre uma resposta. Mas ela corria um perigo de, ao perguntar a alguém alguma coisa, essa pessoa informar errado e ela fazer errado. Não é assim que nós fazemos? Antes da inteligência artificial, nós tínhamos professores da nossa caminhada com Cristo. Google. Eu posso isso ou não posso? É pecado isso? Quando você coloca é pecado isso, vai vir uma lista de que não é pecado e uma lista de que é pecado. Não sei se você já reparou, se você está tendencioso, se você está pendendo para o lado da coisa errada, basta achar um falando aquilo que você quer ouvir. Se eu não falei, está aqui, ó, é isso aí, isso sim. E por incrível que pareça, as curtidas ali são muito maiores, talvez, do que do outro lado. Por isso é que eu estou fazendo esse preâmbulo, essa introdução, porque nós gostaríamos de passar para os irmãos o que a Bíblia diz, mas nós gostaríamos de passar para os irmãos aquilo que nós temos vivido. Eu tenho vivido com a minha família, com meus irmãos. Aquilo que eu tenho aprendido com os meus irmãos na caminhada desde que nasci. São experiências que nós não podemos dispensar. Ao contrário, quando Deus programou isso, Ele programou que lá desde o início, os pais fossem falando para os filhos e os filhos para os outros filhos, para chegarmos até aqui e isso não se perder. E quando nós deixamos de
conversar sobre isso, passar informações sobre isso, nós corremos um risco muito grande de perder grandes ensinamentos pelo caminho. A primeira coisa que nós precisamos, hoje falamos sobre promessas, mensagem de hoje, depois você pode pegar no YouTube, é uma mensagem de cerca de 50 minutos, você não precisa ficar vendo, coloca no Spotify, e você então vai ouvir. Os homens, enquanto vocês estiverem lavando a louça, eu não sei porque que toda vez que eu falo isso as pessoas riem. E você fala isso, eles pensam que eu não lavo. Então fala assim, lava sim, enxuga também, e guarda também. Às vezes eu ponho uma panela ali, ela não é aqui. Eu falo, mas não estou acostumado a guardar isso. Aí ela vem com uma, está vendo? Quando você me chama a atenção da internet, que eu não sei, porque eu não faço sempre. O que tem a panela com a internet, mas enfim. Você está à vontade? As promessas de Deus exigem aplicação da nossa parte. Imagine você ver uma propaganda de alguma coisa que funcione. Aliás, propaganda de camelô não funciona, né? Você chega no camelô, ele fazendo ali, isso aqui corta a batata, desfia, não sei o que, então vou comprar um negócio. Chega na sua casa, não funciona, você não consegue fazer, o cara é treinado. Mas vamos dizer que você queira fazer uma reforma na sua casa. Estão dizendo, ó, isso aqui tira qualquer vazamento, isso aqui desentope, isso aqui faz isso, faz aquilo, e você compra, e você não se aplica para usar aquilo, não lê as instruções, não vai desentupir nada, não vai tirar vazamento, não é não, Marquinhos? Não tem como. Você precisa se aplicar, e se aplicar é ter interesse para que aquelas promessas se cumpram na sua vida. Isso é um pouco diferente, ou bem diferente, de dizer assim, depende só de mim para as promessas cumprir. Claro que não, hoje de manhã nós falamos sobre isso. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, de dar-lhe o filho da promessa, que era Isaque. E o título da mensagem de manhã foi, quem lembra? Entre a promessa e a pressa. E ele arranjou um jeito lá para apressar por impulso, obviamente ajudado pela Sara. Adiou, não só ele adiou a chegada da promessa de Deus, mas ele complicou algumas coisas. Mas Deus trouxe a promessa. Passado alguns anos, mesmo ele tendo um filho, Deus falou, não, mas a minha promessa é te dar o Isaque. E Deus deu o Isaque. O primeiro passo é que eu preciso ter fé, porque eu vou atravessar algo, algum ponto, alguma... Normalmente, eu quero que você faça uma comparação com a nossa caminhada com Jesus. Então, há aqui, e há em todas as igrejas, pessoas que vieram do mundão, vamos dizer assim para as pessoas entenderem, né? Vieram de alguma seita, alguma religião, que não condiz com o que a palavra de Deus ensina. E quando ele aceita Jesus, ele precisa atravessar na sua vida, a fazer uma ponte, ele tem que passar para o outro lado. E o primeiro passo é dos mais importantes. Nós vamos atravessar para uma nova vida, uma nova terra, uma nova etapa. Nós vamos caminhar para o desconhecido. Nós vamos enfrentar desafios
não importa se são grandes ou se são pequenos, mas muitas vezes desafios impossíveis. Esses desafios são conceitos que passam para você que são conceitos errados, ou conceitos errados através da liderança com a qual você está caminhando, ou conceitos errados dos seus amigos, dizendo: você ficou maluco? Você não era assim? Por que você está pensando assim? Você pode ser crente, vamos usar esse termo, tá? Mas você não precisa ser tão fanático. A gente vai ter que enfrentar desafios por deixar coisas que nos agradam, que massageiam o nosso ego, mas que estão, essas coisas, fora dos princípios de Deus. Eu quero ser muito franco aqui, irmãos. Eu não estou falando para o crente santarrão. Oh, você não pode ver, você não pode fazer, tudo é pecado para você. Não estou dizendo disso. Eu estou falando sobre você não permitir que a sua alma esteja alinhada com o Espírito, que é o Espírito Santo traz para você, o seu Espírito, para te direcionar na caminhada que vai fazer você chegar lá. Mudança de postura. Se nós estamos indo para uma nova terra, nós temos que já começar a mudar a nossa postura. Os nossos conceitos, as nossas atitudes, as nossas ações. Agora, deixa eu te tranquilizar, isso não muda de hoje para amanhã. Ninguém amadurece de um dia para o outro. Mas tem que ter uma perseverança, tem que haver perseverança. E normalmente essa caminhada, essa travessia, nós não conseguimos sozinhos, normalmente não conseguimos. A igreja está aqui para ajudar, os irmãos estão aqui, mas quem vai abrir o caminho é Deus. Isso significa dizer que se eu depender somente dos irmãos, e se esses irmãos não estiverem alinhados com Deus, nós vamos receber conselhos de um clube, de um grupo, de uma comunidade fraternal ou fraterna. É Deus quem vai abrir o caminho. Você precisa de obediência total, pois se Ele está te dirigindo, Ele sabe o que Ele quer. Normalmente você não entenderá algumas coisas nessa travessia. Porque durante a travessia, você vai precisar de usar o sobrenatural. E o grande problema é que quando nós não entendemos, nós não queremos fazer. Há coisas que nós mesmo não entendemos, temos que obedecer. Porque nem tudo Deus diz para nós: eu estou fazendo isso por isso. Nem tudo. Há coisas que Ele reserva para si. São mistérios. Eu gosto muito do versículo, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e os discípulos, Pedro principalmente, não queria, achava que não, isso aí o senhor não pode fazer isso comigo, eu que tenho que lavar seus pés. Não, se você não deixar lavar seus pés, você não tem parte comigo, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. E ele diz: hoje eu faço, amanhã vocês entendem. Isso significa dizer que na nossa travessia, nós vamos fazer e não vamos ter matematicamente as respostas. E há pessoas que querem seguir a Jesus e querem ter respostas. Estava conversando recentemente com uma pessoa que ele disse: eu aceitei Jesus, até confessou, fez a oração de confissão, mas ele disse: eu tenho algumas dúvidas, e enquanto eu não tirar essas dúvidas, eu não quero ser batizado. Sabe por quê? Porque para eu ser batizado, eu quero estar convicto. Meu irmão, você não vai ser batizado nunca.
A Bíblia diz que nós estaremos com Jesus, com Deus no céu, Ele nos ensinará eternamente. Tem muita coisa para aprender, porque eternamente é muito tempo. Amém? Há coisas que nós temos que aceitar. Não, mas a Bíblia foi escrita aqui por homem. Irmão, se você já quer seguir a Jesus, desconfiando da Bíblia, o melhor conselho que eu te dou, não aceite a Jesus. Compre um livro de romance. Vá ler alguma coisa que você possa compreender. Há coisas que a maioria a gente entende, mas há coisas que são mistérios. Então, o primeiro passo é atravessar, é transpor. Na travessia há muitas surpresas. Quando Jesus disse para os seus discípulos assim, olha, vamos passar para o lado de lá, mas vocês podem ir, preste atenção nos detalhes, vamos passar para o lado de lá. Vamos quem? Eu e vocês. Mas vocês podem entrar no barco e vão indo que eu encontro vocês. E ali veio uma tempestade, a primeira coisa que eles pensaram é que eles iam morrer. Mas Jesus tinha dito, vamos atravessar para o lado de lá. E quando Jesus vem se aproximando, eles acharam que era o quê? Um fantasma. Nós criamos fantasmas na nossa mente, coisas que não existem, com uma facilidade muito grande, mas nós temos dificuldade em entender a fé, ou de exercer a fé. Mas para você fazer, assim, ainda dentro da travessia, aqui nós estamos vendo que esses 5 versículos, e nós vamos ler, ele diz assim, Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale Abel-Sitim, das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento. Presta atenção, cuidado que Deus tem. Ele diz, líderes, percorram o acampamento, dão as instruções, avisem a eles, mas eles vão precisar de obedecer algumas coisas que eles talvez não entendam. E ordenaram ao povo em alta voz, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis. Note que para eu fazer uma travessia, eu preciso sair da minha posição. Eu não posso herdar o que Deus quer para mim se eu ficar no mesmo lugar. Senhor, o Senhor é tão bom que o Senhor vai me alcançar onde eu que eu estiver. É verdade, Ele vai alcançar para te puxar. Você tem que andar, você tem que caminhar, você tem que decidir mudar de vida. Ainda que você entenda e nós entendemos que isso não é possível da noite para o dia. O aprendizado não é da noite para o dia, mas é através da perseverança. Jesus o tempo todo, ele gostava dessa palavra, perseverar, o verbo perseverar, dessa palavra, perseverança, ele gostava. E sempre que ele queria te dizer, você vai conseguir, ele dizia, se você perseverar. Então, o versículo 3, finalzinho, vós igualmente saireis de vossas posições e a seguireis, a fim de conhecer. Ele diz, por que você vai seguir? A seguireis a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que para eu atravessar, e eu preciso ter fé para atravessar algo desconhecido, eu preciso confiar em quem está me levando. E aqui eu não me refiro ao pastor, mas também, se você estiver numa igreja onde o pastor está falando tudo contra a palavra, ou coisas completamente, algumas coisas fora da palavra, e você não tiver oportunidade de refutar ou contestar, sai correndo e vai para outro lugar, porque o barco vai afundar e você vai junto. A fim de conheceres o caminho que haveis de seguir, pois nunca passaste por esse caminho.
Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos que aceitaram Jesus, que também precisa aceitar os que são de berço, né? Não é, não, eu nasci no lar, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não necessariamente é crentinho. Mas eu me refiro àqueles que aceitaram Jesus depois da sua mocidade, de ser adulto. Vocês já tinham passado por esse caminho? Vocês já tinham conhecido isso que vocês estão conhecendo hoje? Nunca passaste por este caminho. Deus sabe que nós nunca passamos por coisa que iremos passar. Ele sabe, você não precisa dizer isso para Ele. E é por isso que Ele está se propondo a te guiar. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuide para não vos aproximar dela. Isso aqui tem um mistério aqui dentro, irmãos, que nós não vamos destrinchar tudo agora, mas eu entendi para o meu coração, assim, não colhe na arca, que você tem que estar vendo a arca onde ela vai passar, porque você não conhece o caminho. Quer ver? Não sei se você já esteve numa situação ou um guia levando você. E o guia fala assim, olha, eu vou passar por aqui, você vem atrás de mim, onde eu pisar, você pise. Aí ele faz assim. Aí quando ele faz assim, você nem sabe por quê, mas você faz a mesma passada. E você está repetindo. Porque você não conhece. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, para mim, Deus está falando assim, se você colar na arca, você não vai ver o caminho que ela vai fazer, que você vai, daqui a pouco você está perdido, mas não perca de vista. Isso também, para mim, tem a conotação. O tempo todo, olhe para mim, porque a arca representava Deus. É um dos momentos que ele pessoalmente esteve ali para atravessar. Que coisa tremenda que Deus quer nos levar para uma nova terra, e Ele pessoalmente vai nos levar. E tem uma profecia aqui, lá atrás, com Moisés. Estavam prontos para ir, mas estavam o tempo todo Moisés falando com Deus. Deus, a gente está aqui no deserto, não sei o que, o povo está querendo ir logo. E ele disse, eu vou mandar um anjo aí, um anjão. Vou mandar um anjo para levar vocês. Vocês estão me atormentando muito aqui, eu vou mandar um anjo para vocês. O que Moisés falou? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Parecia uma palavra profética. Ele agora vão atravessar algo sobrenatural. Uma coisa que eu costumo dizer é que eles vão fazer uma coisa que eles nunca fizeram. Esse povo estava 40 anos no deserto. Pelo que eu me lembre, eles não participaram de nenhum treinamento de natação. E quando eles se prepararam, quando os líderes passaram pelo meio do arraial, a Bíblia diz, se você continuar lendo, dizendo que tinha cheia do rio, tinha chovido muito, e o rio estava além da margem. Vocês já pararam para pensar o que veio na cabeça deles? Como eu vou fazer isso com o rio cheio se eu não sei nadar? Outro deve ter falado, fica tranquilo, Deus é grande, Ele botou um monte de bote lá. Mas eles tinham vindo de um cenário semelhante, que é a passagem do Mar Vermelho. Não é? Então eles não sabiam nadar, eles devem ter ficado preocupados. Mas Deus manda dizer, olha, vocês vão fazer isso. Aos líderes, aqueles que iriam levar, Ele coloca uma fé inigualável e disse assim, quando vocês estão levando a arca, quando vocês pisarem, que tocarem a planta do pé, e a água molhar, o rio vai se abrir. Que travessia! Deixa eu dizer, meu amado e minha amada, você que aceitou Jesus recentemente, ou há 1 ano, há 10, você talvez ainda nem pense o que você vai passar. Mas você já deve ter passado algumas situações. Alguns ficaram pelo meio do caminho. Conhecemos pessoas que aceitaram Jesus e voltaram atrás e desviaram. Por quê? Porque não tiveram fé para atravessar o impossível. Versículo 5 diz, Josué orientou o povo, santificai-vos,
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Outra coisa interessante é que nós queremos atravessar sem turbulências, sem dificuldades, mas vivendo uma vida completamente fora da santidade. E eu não estou falando você viver uma vida que você não pode errar. Não, poder não pode mesmo, né? Mas que você não consegue deixar. Não, nós erramos. Mas quando nós estamos com os olhos colocados em Deus, na arca, ou seja, quando o Espírito Santo domina o nosso ser nos tempos de hoje, nós não temos a arca, temos já Ele vivendo dentro de nós, nós temos condições de sair de qualquer armadilha, aquilo que nos impede de atravessar, de prosseguir. Repito, não é difícil aceitar Jesus, às vezes você aceita até na emoção. Nós aqui, quando fazemos o apelo para aceitar Jesus, não temos o hábito, não acho errado, não temos o hábito de, coloca um hino, aí coloca aquele hino assim, ó pecador, você vai morrer hoje, vai para o inferno, vem que Jesus te espere. Isso não existe não, tá, irmão? Ou então aquele assim, todo mundo cantando e chorando. Aí pode ser que você venha na emoção, ou não. Mas vindo pela emoção ou pela razão, é importante que você esteja preparado para fazer a travessia de uma terra ou de uma ponte, de um lugar desconhecido e impossível. Era impossível. Os judeus hoje consideram dois milagres extraordinários desse tempo todo: a travessia do Jordão e a travessia do Mar Vermelho. Coisa tremenda. Mas para você herdar a nova terra, requer santificação. Ele diz, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa eu explicar uma coisa aqui, irmãos. Deus não está dizendo, Ele vai fazer maravilhas aqui se você for santo. Deus faz no meio até dos tumultos, de quem não... Mas não é a regra. Porque Ele está te chamando, você não pode perder de vista isso, Ele está chamando para vivermos na nova terra. E para vivermos na nova terra, nós temos que vivermos de acordo com a nova terra. Deus não quer apenas nos levar para uma nova terra, mas Ele quer nos transformar para experimentarmos o melhor dessa terra. Posso ouvir um amém? Só um? Ele quer que o nosso corpo, entre aspas, esteja adaptado ao novo ambiente. Eu costumo dar exemplos, eu estou pensando aqui num exemplo, que não está anotado ali, mas pensei agora. Eu quero ir à Lua. Você quer ir à Lua? Quero. Tem como ir à Lua? Tem. Hoje ir à Lua é igual ali em Guaratinguetá. Não dá para ir à Lua. Então vamos lá. Comprei uma roupa bonita, porque eu quero ser fotografado com esse casaco. Meu irmão, seu corpo não vai aguentar. Você vai explodir ali dentro daquela nave. Você vai entrar em outra atmosfera. Você tem que estar preparado. Quanto tempo vai ficar lá? Vamos dar uma volta lá na Terra. Não precisa nem a Lua. Vamos dar uma volta em órbita. Vamos ficar 1 ano. Você tem que estar com o corpo adequado àquilo ou àquele lugar onde você vai ficar. Amém ou não amém? E é um erro nosso pensarmos, mas Deus é graça, Deus é bom, e Ele também é justiça. Porque é um princípio, Ele nos aceita como somos, não quer que fiquemos como somos, mas Ele nos aceita para nos transformar. Porque isso tudo é um prenúncio do que vamos viver no céu. E no céu não entra pecado. No céu não entra pessoas que estão desconectadas dos propósitos de Deus. Não tem como. Isso tudo, irmãos, é uma preparação para a nova terra onde iremos viver. Onde não tem tristeza, não tem angústia. Para não ter tristeza, não ter angústia, Ele precisa mudar o teu corpo. A Bíblia diz que quando nós estivermos lá com Ele, você não vai sentir dor, tristeza.
Tem pessoas que gostam de fazer umas perguntas e o princípio bíblico é muito lindo. Pastor, quando chegarmos no céu nós vamos conhecer as pessoas? Não vamos conhecer. Vamos conhecer, não vamos conhecer. E ficam debatendo. Eu não entro mais nesses debates. Eu tenho a minha posição, vou dizer ela aqui. O meu entendimento. Mas eu não entro nesses detalhes. No dia que eu estiver lá, eu vou ver se eu vou conhecer ou não. Mas a Bíblia dá indícios de que nós vamos conhecer. E tem argumentos para que nós não vamos conhecer. Eu vou conhecer o Rodrigo Simas. O cara foi um cafajeste comigo aqui na terra. Ele me lesou, ele brigou comigo, me machucou. Quando chegar no céu, vou ver esse miserável lá. Não, eu não posso reconhecer o Rodrigo. Ele esquece de um versículo, que lá no céu, nada disso vai entrar. Nós reconheceremos as pessoas, mas só as coisas boas que nós vamos lembrar. As outras, o Senhor apaga. Esse é o meu entendimento, viu, irmãos? Pelo que eu conheço um pouquinho, não sou um teólogo, mas eu conheço. Então nós vamos conhecer, não vamos nos lembrar das coisas ruins. Mas será possível? Meu amado, você está seguindo um Deus que não pode, um Deus que não faz, um Deus que não separa as coisas. Nós cremos nisso. Então a santificação é a adaptação do nosso corpo ao novo ambiente. Quando ele disse lá a Moisés, eu vou levar vocês para uma terra, aí ele começa a falar da terra que dá água na boca das pessoas. As pessoas estavam no Egito fazendo tijolo, levando lambada, comia lá uns negócios e tal, mas é uma terra onde mana leite e mel. E antes de entrar nessa terra, ele leva os espias a conhecerem essa terra. Eles estiveram lá antes, vocês sabiam disso, sabem, né? Era ali. Uau! Levar um cacho de uva, levaram num varal, né? No ombro, assim, era uva de Itu. Uvas, irmãos, já pensou? Diz que a grama era verde, o negócio era maravilhoso. Mas o que eles viram? Um gigante. Ninguém pode com eles. Nós não podemos dizer isso. A Bíblia diz, tem vários versículos, mas vou dar só um. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pegue pelo menos esse, tem outros, mas guarda esse. A santificação é o preparo interior para nos relacionarmos com Deus. Santificar-se é permitir que haja alterações em nós, é permitir uma sintonia fina entre Deus e nós. Sua travessia pode demorar mais do que a dos outros? Pode, porque você vai para frente e volta para trás, vai para frente e vai para trás, vai para frente e para, e machuca, e para, até que um dia você pode desistir. Mas ela pode estar andando firmemente, de fé em fé, de vitória em vitória, de degrau em degrau. Não basta ter uma nova terra, é preciso ter um novo coração. E aqui eu estou falando de pensamentos, porque o coração são os pensamentos. Terrível é o coração do homem, coração que maquina o mal. Você já imaginou um músculo que bate aqui para bombar o sangue, ele maquinar o mal? É a mente, que os judeus chamavam do coração. Sim, mas ele está no centro, se ele parar você morre. Por isso que ele diz, é o centro de tudo, é a alma de tudo, é o coração. Mas é aquilo. Por isso que o maior campo de batalha, o principal campo de batalha de Satanás é o quê? A mente. Novos pensamentos, novas ações. Para você precisa estar lá. Estava um dia desse aqui dirigindo, ela sabe que eu respeito, né? Onde eu estiver. Então aqui a gente já está mal acostumado. Vai ali, assim, para, stop, né? Pare, você não para. Se você for viajar para os Estados Unidos, bota o pneu só andando um pouquinho assim, dá uma meia parada, você vai ver, vai surgir do buraco do asfalto um guarda, com um carro e tudo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor estava com pressa. Por que o senhor não parou?
Isso ele falando para um pastor que estava comigo. E o pastor dizendo assim, eu não parei. Era 1h30 da madrugada, nós estávamos vindo de uma outra cidade, fomos cantar e pregar lá, e passamos no inverno, fevereiro, num parque cheio de neve, por dentro do parque, assim, você passava para ir para o lado de lá. Ninguém no parque, 2 horas da manhã, menos 10 graus, a gente com o ar quente ligado, estava sentindo frio dentro do carro. Aí olhou para um lado, olhou para o outro, ele passou direto. Onde esse camarada estava? Nós paramos na porta, chegou o camarada lá. Boa noite. Boa noite. O senhor estava com pressa. Não, mas eu estava correndo? Não, mas o senhor passou dentro do parque. Passei, não pode passar? Pode. O senhor não parou? Mas eu não parei porque não tinha ninguém. Mas a placa não diz, pare se não tiver ninguém. Ele fez a pergunta para o cara. Não. O que está escrito lá? Stop. O que é stop na sua língua? Stop é pare. E por que não parou? Mas acontece que eu queria pedir ao senhor, só pode pedir, mas não a mim. Está aqui a sua multa, vai ao tribunal. E resolve lá. Você está preparando para viajar para os Estados Unidos? Deixa eu te dizer uma coisa, se falar para parar, para. Se falar que não pode virar à esquerda, não pode. Aliás, mais uma vez, irmãos, nessa pista aqui botaram taxa. Nas leis de trânsito, quem tirou carteira de motorista e não comprou, isso quer dizer que você não pode atravessar para lá de lá, nem vindo de lá para cá, nem daqui para lá. É para evitar acidentes que eles fizeram. Estava dando muito acidente aqui, motoqueiro batia em carro, atropelava, morria. Vai ali, vira, vai aqui. Você vem de lá, vai ali, no trevo de Camboinhas, volta e entra aqui. Faz isso lá. Precisa muito não, corta caminho por dentro do posto e passa do lado de lá. Vai surgir a ingresia, vai aparecer com um capacete na sua frente, num buraco que você não sabe. Nós temos que nos adaptar. Nós estaremos numa nova terra, porque o Senhor está dizendo o seguinte: use as leis de trânsito de lá, porque você vai chegar lá, você não vai poder passar no stop. É isso que ele está dizendo. Quantos estão entendendo? Amém. Quero encerrar. Dá vontade de ficar falando aqui até amanhã. Está gostoso, irmãos? Mas há uma outra coisa: a nova terra não será isenta de lutas. Então, na travessia, você vai ter lutas. Agora desanimou. Eu queria... Não, você tem que ter lutas. Por quê? As lutas é que mostram como o Senhor nos dá a vitória. É nas lutas que você cresce a sua fé. É nas lutas que você exercita a sua intrepidez contra inimigos e etc. Jericó era o primeiro desafio, uma cidade fortificada, não vamos falar dela, mas era muito difícil. Quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. Existem muralhas na sua vida que precisam cair. Isso não pode ser através de atos meramente humanos, mas por estratégias espirituais. Você tem que fazer o que Deus manda, senão não cai a muralha. Mas em compensação, se você fizer o que Deus manda, você não precisa fazer mais nada. Ele derruba as muralhas. Quer um exemplo? Há vícios que não adianta trocar, vou fazer isso, vou chupar uma bala, vou fazer não sei o quê, eu vou tomar um copo disso, vou tomar... Se Deus não tirar, você não vai perder o vício. Há maus hábitos que estão dentro de nós de uma forma tão enraizada, que se Deus não arrancar, por isso que quando eu oro, muitas vezes eu falo: Senhor, arranca com raiz de tudo. Precisamos seguir a receita de Deus fielmente, e a muralha cairá. E Deus é doido, é esse que fala a vocês: vamos passar, deu até pronto, passamos o rio, passamos o rio, vamos lá. Aí encontra Jericó pela frente: Jericó, mas não tinha que passar o rio, não é melhor estar do lado do rio, agora é Jericó.
Aí Deus falou: vou entortar o entendimento de vocês, que o pior vocês não viram. Já viram muralha cair sozinho? Não, não vai cair sozinho não, vai cair com um grito. Depois de 7 dias, 7 voltas no último dia. 1, 2 e já. Santificar-vos. E santificar significa obedecer, fazer a vontade de Deus, ser como Ele é, sede santos, porque eu sou santo. Para nós falarmos a mesma língua, você tem que se aprimorar a entender a minha língua. E a nova terra exige total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Em Josué capítulo 5. Versículo. Vou ler a partir do versículo 10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício da Páscoa, ao 14º dia do mês, ao pôr do sol nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Olha o 12. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. Meu Deus, como é que vai fazer? Deus me traz para cá, agora não tem comida. E os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. Vocês já leram isso aqui na Bíblia, irmãos? Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. A nova terra exige total dependência de Deus, irmãos. Nessa caminhada já, você vai começar a aprender a viver pela fé. A fé cresce de acordo com os desafios impossíveis. Há um momento que Deus vai parar de jogar do céu e fazer, agora aplica, planta e você vai ver o milagre. O milagre muda de forma. Não deixaram de ter milagre, está aqui dizendo. Começaram a se alimentar dos frutos da terra. O milagre muda de forma, você aprenderá a ter responsabilidade com a bênção. Deus fará você amadurecer, experimentar coisas grandes, cultivar para receber, plantar e acreditar no resultado. Como é difícil, irmão. As pessoas querem um resultado antes de plantar. Mas o Deus diz: plante, invista. E eu não estou falando de dinheiro, mas eu também falo de dinheiro, lógico, a fidelidade a Deus. Mas eu quero falar o seguinte: invista da sua vida, parte da sua vida, total ou média, o quanto você puder fazer, invista mostrando ou verbalizando o poder de Deus. E espere o resultado, se não vai acontecer. Quando você profetiza na vida de uma pessoa, quando você profetiza na sua própria vida e diz: Senhor, eu não aceito isso. Quando você diz ser curado, você está plantando. E você vai ver o resultado. Essa é a promessa de Deus, estaremos indo para a nova terra. E quem vive na nova terra? Ele. E o que a Bíblia diz dele? Que basta uma palavra e tudo vai acontecer. Você vai ter isso na sua vida, meu amado. Mas não vai ter só quando lá chegar. A gente exercita isso daqui. A nova terra exige submissão ao comandante. Se houver lutas, e certamente haverá também o exército de Deus. Há um comandante. O que eu quero dizer com isso? Você não é responsável pelas lutas que vierem contra você. Muitas delas são enviadas pelo próprio Deus. Mas Ele é capaz. Há versículos para isso. Que quando você tiver uma tribulação, Deus te manda, mas Ele juntamente com isso te mandará o escape. A palavra de Deus, irmãos, está lá no Novo Testamento isso. Nós estamos aqui no Antigo.
E o novo já está falando sobre isso. Os segredos das vitórias na nova terra é saber quem está no comando. O versículo 13, para concluir, o comandante do exército de Deus é o título aqui. Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó. De repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele, Josué, e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Javé respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Uau! Quem é você? Você é do meu exército? Você é do inimigo? Não sou do inimigo, mas também não sou do seu exército. O seu exército é humano. Não sou inimigo, mas também não sou humano. Eu sou aquele em quem você vai ter que prestar contas agora. Eu sou do exército de Deus. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender, irmãos. Porque nós temos um Deus acima de nós, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Ele é quem vai fazer a travessia conosco, amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está um povo seu, que está atravessando, nós estamos atravessando, estamos juntos, eu estou, eles estão. Alguns que ainda não decidiram atravessar, mas quem sabe quererão. O fato é que nós temos dúvidas e medo. Por isso eu quero pedir, Senhor, arranca da nossa vida todo medo, toda desobediência. Faz com que nós creiamos em Ti e aceitemos as Tuas regras para lá chegarmos, nessa terra onde mana leite e mel. Pai querido, se porventura houver alguém aqui que está perdendo a caminhada, que está sofrendo tanto a ponto de quase jogar a toalha, quase desistir, apresenta-te para ele, através dessa arca que está lá na frente, que eles possam olhar e seguir o guia fiel, o autor e consumador da nossa fé. E como o Senhor diz, através da Tua palavra, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos prosseguir, Senhor. Desempeça o caminho. Quem sabe alguém desviou um pouquinho, uns 3 metros para a esquerda, nessa caminhada, está perdendo grandes oportunidades de viverem o sobrenatural de Deus. Pai, em nome de Jesus, revela-te para eles. Revela-te, Senhor. Quebra cadeias, tira empecilhos, fale o coração deles, em nome de Jesus, amém. Antes de celebrarmos a ceia, existe alguém aqui hoje que não aceitou Jesus ainda e quer que eu faça uma oração? Você aceita uma oração? Se você não aceitou Jesus e aceita uma oração, é só você fazer assim, não precisa